Salve amigos, chegando na área com mais um boletim sobre o Vasco. Hoje eu tive alguns problemas pessoais durante o dia, mas o dever me chama, né? E por isso eu tô aqui pra gente interagir um pouquinho sobre as últimas informações sobre o Gigante da Colina. Antes de mais nada, aquele pedido especial pelo seu like aí embaixo, para jogar em seus grupos de zap, seja de amigos ou familiares, o link dos nossos vídeos e cada vez mais convidar outras pessoas a se inscreverem no canal. Bom, nesse boletim de hoje vamos destacar o início de preparação do Vasco para o jogo contra o Bangu, repercutir aqui as últimas declarações do técnico Maurício Barbieri, que hoje falou abertamente sobre os pedidos de reforços ao diretor Paulo Brax e a busca por um eventual substituto para o Andrei, e trazer também aqui o depoimento do empresário do volante Alisson do Cruzeiro sobre um suposto interesse do Vasco no jogador. Olha, o cara abriu o jogo e tá chateado, viu? Eu te explico já já. Portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa. Bom, e o Vasco iniciou hoje a sua preparação para o compromisso importante pela Taça Guanabara na quinta-feira em São Januário, diante do Bangu pelo Campeonato Carioca. Jogo esse fundamental para a participação vascaína nas semifinais da competição. Tirando o zagueiro Miranda, que teve uma lesão constatada no tornozelo, o zagueiro Robson Bambu, que está em transição, e o gringo Luca Orediano, que ainda está em processo de recuperação, o Vasco deve ter força máxima para essa partida. O argentino Manuel Capaz finalmente iniciará como titular e o restante do time deve ser o mesmo que entrou contra o Flamengo. Inclusive, é uma maneira até de já entrosar mais ainda o grupo para o futuro duelo, né, para os clássicos nas semifinais, caso o Vasco confirme em campo a sua classificação. O Barbieri quer sua equipe com os pés no chão e ciente da responsabilidade que vem pela frente. Nesta quarta teremos um coletivo no CT Moacir Barbosa e lá o Barbieri deve então confirmar os relacionados para essa partida de quinta. Lembrando que o Vasco chega para a última rodada da Taça Guanabara embalado e o seu adversário o Bangu em queda livre, com 3 derrotas consecutivas, sendo 2 goleadas, viu? Bela chance do time de Barbieri fazer um bom dever de casa. Bom, e por falar no Barbieri, hoje o técnico do Vasco concedeu uma entrevista exclusiva para o canal ESPN Brasil e nela falou sobre muitas coisas pertinentes ao trabalho que vem sendo desenvolvido no Vasco. O aproveitamento dos jovens, esse bom início de temporada, os planos, a construção que ele vem sempre batendo na tecla, né? E a competitividade que o time vem demonstrando dentro de campo nos clássicos que disputou. Mas entre esses assuntos, eu destaquei aqui, novos reforços. O Barbieri foi perguntado sobre um eventual substituto para o Andrei, que já chegou com prazo de saída, e aproveitou também para falar sobre essa busca por novas contratações. Revelou que mantém diálogos constantes com o Brax e espera pelas novas peças em breve, hein? Ouça aí. Eu acho que tem 2 vertentes. Uma é que o clube, já sabendo da saída dele, precisa se preparar para buscar uma reposição, buscar alguém que tenha o mesmo peso, alguém que possa fazer essa função na saída do Andrei. E depois a gente internamente também precisa trabalhar os demais jogadores para darem conta do recado, até numa ausência do Andrei por lesão, por suspensão, enfim. Esse é um processo mais natural, né? Toda equipe precisa desenvolver esse processo de ter aqueles jogadores que acabam sendo as principais escolhas, vamos dizer assim, as escolhas iniciais, mas depois você tem os substitutos, aqueles jogadores que entram para tentar ter um desempenho parecido ou relevante, melhor, enfim, aquilo que for possível. A gente tem alguns meninos que vêm crescendo e se desenvolvendo, que ainda são jovens, tem o caso do Rodrigo, o caso do Barros, são jogadores que a gente ganha tempo para prepará-los, para deixar eles melhor desenvolvidos, para suprir essa necessidade numa eventual ausência do Andrei. A ideia sim que a gente vá no mercado buscar, a gente precisa encontrar esse jogador ou essa peça. Eu faço sempre muitos pedidos para o Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não, ou porque o jogador tem contrato, ou porque está fora por questão financeira, por uma série de questões, mas a gente tem sempre trocado e os pedidos são muitos, como eu disse. A gente já falou desde o início do ano de muitos nomes, muitos a gente acabou não conseguindo, como eu disse, por terem jogadores que ou têm contrato e não eram possíveis de estarem deixando o clube, outros por questão financeira, mas a gente troca muito em relação a isso, né? Desde o início, como a gente vinha no elenco em construção, a gente procurou mapear todas as posições. Agora a gente tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende
que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Então a gente segue em busca, mas eu não consigo te dizer quando a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar agora nessa janela ou só na próxima, uma situação que a gente não tem ainda resolvida. Bom, para fechar, vamos voltar ao assunto de volantes. Como já foi dito, o Vasco já buscava um substituto para o Andrei antes mesmo dele retornar ao clube. E continua. Por conta disso, muitos nomes acabam sendo cogitados. Ontem, como eu já tinha informado aqui, o Wallace do Cruzeiro foi um dos especulados. Notícias vindas de Belo Horizonte davam conta do interesse de alguns clubes do jogador. E um deles seria o Vasco. Isso tudo por conta de uma indisciplina que o atleta teve por lá, de não ter comparecido a um treino. O próprio Ronaldo, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, em live ontem, informou sobre essa punição. E foi mais além, disse que o clube não pensa em vender o Alisson e que não há nenhuma negociação do Cruzeiro com qualquer outro clube. Enfim, agora à noite eu quis tirar essa história limpo e por isso foi ouvir o representante legal do jogador, o empresário Renato Velasco, que inclusive é o agente do atacante da seleção brasileira, o Richarlison. Extremamente chateado com essas informações, ele me disse o seguinte: você é o 20º jornalista que entrou em contato comigo de ontem para hoje. Não sei de onde tiraram isso. Isso é tudo especulação. Nada chegou pra gente. Acabamos de fazer o atleta no Cruzeiro. O garoto está feliz lá. Não tem nada de treinar separado. Ele só teve um probleminha estomacal esses dias, na véspera do jogo. Isso não existe. Não procede nada disso. Portanto, meus amigos, segue o jogo. Bom, por hoje é só, pessoal. Certo de que fiz o meu melhor, me despeço de vocês. Eu agradeço demais a audiência, desculpe qualquer coisa. E tamo juntos nessa. Se assistiu ao vídeo até aqui, não esqueça do seu like, viu? Isso é super importante, esse seu apoio. E se puder, vire um membro e ajude o canal a se manter no ar por muito mais tempo. Um grande abraço e até a próxima!